Bem, irmãos, Mateus 11, glória a Jesus. João Batista, irmãos, foi o último profeta da lei. Assim como os outros profetas, ele também apontava para Jesus. Só que ele veio num momento muito mais próximo, né, da vinda de Cristo. Então, os irmãos percebem, pelo que a gente lê no Novo Testamento, que ele anunciava abertamente a vinda de Jesus, preparando o caminho do Senhor Jesus. Só que um momento da vida dele aconteceu o que aconteceu com os outros, né? Foi preso, depois acabou sendo morto, como os outros profetas também foram mortos. E ele faz um questionamento ali, manda os discípulos dele perguntarem para o Senhor Jesus se ele era o Cristo que haveria de vir ou se ele deveria esperar outro. Bateu uma dúvida nele, né? Diante da aflição que ele estava vivendo ali. E o Senhor Jesus fez sinais, mostrou para os discípulos de João que ele era Deus verdadeiro e a vida eterna. E ele era o Cristo, Filho de Deus, glória a Jesus. E o Senhor Jesus dá testemunho de João Batista. E depois diz que dentre os nascidos de mulher, não houve outro maior do que João Batista. Então, o que é ser nascido de mulher? Da natureza humana, filhos de Adão. Porque o Senhor Jesus nasceu de mulher. Mas não foi da vontade da mulher, da vontade de Deus. O Senhor Jesus não era como um filho de Adão. Então o Senhor Jesus ele faz uma comparação. Ele fala assim, olha, dos nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que. Então eu suprimi esse texto. Vamos seguir a sequência dele. E ele diz assim, ó. Verso 12. Desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quer dizer que algumas pessoas, eu já, infelizmente, já ouvi isso, algumas pessoas querendo dizer que o espírito de Elias reencarnou, né, João Batista. Na verdade, não é verdade isso. Na verdade, o espírito de Elias é a mesma intenção, ou o mesmo objetivo, ou a mesma obra. Então, teve um momento lá no Velho Testamento que o povo também estava totalmente perdido, pecado em idolatria, nas trevas, fazendo tudo o contrário do que a lei mandava. E aí veio o profeta Elias, trazendo correção, trazendo de novo o povo aquilo que para eles era o caminho correto. Não para nós, para eles, judeus, né? Então, a profecia dizia que o Elias seria enviado de novo, ou seja, alguém com o mesmo objetivo. Mas nesse caso, algo em oculto. O mistério do Evangelho falava de um verdadeiro caminho, de uma verdadeira correção. Então, quando ele fala, queres dar crédito, esse é o Elias que haveria de vir? Então, cumpre a profecia, o profeta que apontava para uma volta de um novo Elias, que apontaria e levaria o povo a andar pelo caminho de Deus. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, só ouve quem não é surdo. É isso que ele disse? Não é isso. Né? Então, também essa frase, né, é usada para mostrar que algumas pessoas não conseguem ouvir. Não têm ouvidos espirituais. Não têm ouvidos humildes. Têm ouvidos preparados para ouvir. Muitas pessoas não conseguem ouvir. Não porque são surdas, como nossa irmã Neia, por exemplo, que não ouve. Mas a irmã Neia ouve muito mais do que aqueles que têm tímpano, que têm o ouvido perfeito. Porque ela está sempre aqui, né? Buscando a Deus. O próprio pastor Silvio deu testemunho dela um dia para mim. Como que ela foi transformada depois que ela começou a congregar. E às vezes a gente acha que ela não entende nada. Né? Eu não estou nem olhando para ela. Pode ter certeza, irmãos, que a comunhão dos santos tem feito a diferença na vida dela. Ela tem entendido a palavra. Né? Glória a Jesus. Irmãos, é uma simplicidade.
Então, ter ouvidos para ouvir é ter a simplicidade, a humildade, o reconhecimento de que eu preciso aprender, eu preciso de correção, eu preciso de um Salvador, eu dependo, eu sozinho não consigo. A palavra ensina isso, né? Glória a Jesus. E ele vai dizer, verso 16, mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem que tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então ele usa a figura de meninos que fazem algum discurso, cantam, clamam, e ninguém está nem aí. Como tendo eu, né, essa figura aqui, num lugar onde alguém, na pureza das crianças ali, manifestando algo triste, manifestando algo, as pessoas passam e o coração não se quebranta. Aí ele vai dar o exemplo de João Batista, porque João Batista, ele se vestia com pele de animal. João Batista, as pessoas viam ele comer gafanhoto. Então ele não comia, ele não bebia, ele não era uma pessoa como as outras, que tinham as refeições diárias, ele vivia num deserto. Então, ele era julgado por muitos como alguém que tinha demônio, porque parecia um andarilho, talvez, um lunático. Ele deve estar endemoniado esse homem aí, porque olha só como ele anda. Aí quando o Senhor Jesus vem, fazendo sinais, fazendo o bem, né, perdoando, levando a salvação para os pecadores, as pessoas também só enxergam o mal, eles não conseguem enxergar o bem. Eles olham para o Senhor Jesus e falam, é comilão, olha aí, ó, não perde oportunidade para ir comer na casa dos outros. Olha aí, ó, tá bebendo vinho na casa dos publicanos. Tá comendo, tá bebendo, tá com os pecadores. Então os irmãos percebem que a palavra está mostrando aqueles que não têm ouvido para ouvir. Então tem os que têm ouvido para ouvir, tem os que não têm. E todos os homens têm ouvidos para ouvir, mas dentro de cada um de nós pode ter uma barreira da vaidade, uma barreira da soberba, uma surdez da incredulidade. Né? Uma pessoa que se acha autossuficiente. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de um Salvador. Sabe por que isso, muitas vezes, irmãos? Por causa do engano, da mentira. Porque eu nasci, cresci durante a minha infância inteira, eu entendia que se eu fizesse tudo bem, tudo certo, e se eu fosse uma pessoa boa, se eu ajudasse pobres, se eu tivesse obras de caridade, eu seria salvo. Eu não entendia Jesus. Então, muitas pessoas, elas acham que elas sendo honestas, pagando as contas, não fazendo mal para ninguém, e ainda assim, repartindo muitas vezes o que a pessoa tem de riqueza com os mais pobres, que isso é obra de Deus, que isso agrada a Deus. Né? Quando a gente vai ler no Evangelho, o Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eles perguntam para o Senhor Jesus, o que faremos, né, para alcançar a vida eterna? Qual que é a vontade do Pai? Que creiais naquele que Ele enviou. Primeira coisa de tudo é crer em Jesus. Porque é através de Jesus, do seu sangue derramado, que nós somos salvos. Nós precisamos, é necessário entender isso. Nós que estamos aqui sempre, temos que entender isso. Não podemos cair no engano da religiosidade, irmãos. Então, ele finaliza o verso 19 assim, ó. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Está falando de Jesus. Está falando que através dos filhos que creem em Jesus, porque aquele que crê em Jesus, ele se torna filho de Deus, a palavra ensina, é que se fica notório que Jesus é verdadeiro. Que o Senhor Jesus Cristo é aquele que haveria de vir. Então, falam mal de João Batista, falavam, né? Falavam mal de João Batista. Chamavam ele de lunático, endemoniado. O Senhor Jesus de beberrão, de comilão. Mas eles anunciaram aquilo que o Pai mandou. Não é? Glória a Jesus. E quem crê é transformado. A palavra diz, a sabedoria é justificada por seus filhos. Verso 20, irmãos. Então começou ele a lançar em rosto
as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios em que vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Glória a Jesus. Então, o Senhor Jesus, o que ele está fazendo aqui? O Senhor Jesus Cristo está mostrando um povo de dura cerviz, um povo orgulhoso, um povo que não tinha ouvidos para ouvir, que viu tantos sinais, que viu tantas coisas, e mesmo assim fechou o coração. Não é? Então ele está dizendo assim, olha, quem muito é dado, muito é cobrado. Em outras palavras, porque eles viram o Senhor Jesus. Eles viram a glória do Filho de Deus. Provaram do seu amor, do seu poder, mas preferiram a lei. Preferiram andar segundo as próprias obras. Não é? Glória a Jesus. Verso 25, irmãos. E naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha só, então, o Senhor Jesus dá graças ao Pai por ter revelado todas as coisas aos humildes. O Senhor Jesus não ocultou isso de todos. O Senhor Jesus revelou a palavra a todos. O Senhor Jesus Cristo manifestou o poder a todos. Tanto é que ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Cafarnaum. Né? Então, os irmãos percebem que o revelar-se dá a impressão, se você ficar só com esse texto, que ele se revela a alguns, para outros ele não se revela. E não, ele se revela a todos. Mas o que acontece é que somente quem é humilde, somente aquele que reconhece que é pecador, que se arrepende, é que consegue ver. É aquele que tem ouvido, o ouvido espiritual, o ouvido humilde, aquele que não é soberbo, arrogante, presunçoso, cheio de si, altivo. Né? Então, e ele fala, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, como que ninguém conhece o Filho senão o Pai? Porque o Pai é aquele que deu a palavra que aponta para o Filho. Para você conhecer Jesus, você tem que ouvir a palavra do Pai. É que quem revelou a palavra do Pai, quem manifestou a palavra do Pai foi o Filho. Ele fala, a palavra não é minha. Quando o Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando com a palavra do Pai. Os irmãos entendem isso? Está usando a palavra do Pai que aponta para ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então é assim que o Pai revela o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, irmãos, o Pai também não era conhecido. Então é muito dura essa palavra para alguém que diz que tem Deus. E é o que as pessoas dizem. Eu sou filho de Deus. Não tem uma pessoa que fala assim no mundo, né? Eu sou filho do diabo. Eu sou nascido das trevas. O meu pai é o Deus que se ira todos os dias. Que tem um arco aparelhado. O meu pai veio para matar, roubar e destruir. Ninguém fala isso. Né? As pessoas não confessam isso. As pessoas falam, eu sou filho de Deus. Quando o Senhor Jesus vem dizendo assim, olha, vocês não conhecem Deus. Você quer conhecer o Pai? Então, olha para mim. Aprende aqui comigo. Eu vou te mostrar o caminho. Vocês vão conhecer o Pai. Né? Então, as pessoas, elas não admitem que você venha dizer para elas que elas precisam de um Salvador. E, na verdade, a palavra ela é muito clara. O Senhor Jesus fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Glória a Jesus. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que ele quer dizer com isso? Você que está com a conta negativa, você que está com solidão,
Você que não tem uma esposa, um esposo, está carente? Você que não tem uma casa, está pagando aluguel? Você que está desempregado? É isso que o Senhor Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando de um povo oprimido pelo diabo. Oprimido por regras impossíveis de serem cumpridas. O Senhor Jesus, ele está revelando um jugo leve. É o que ele vai dizer na sequência. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse povo tinha uma lei, esse povo tinha um Deus, esse povo tinha uma condenação, esse povo estava amaldiçoado, esse povo tinha medo, esse povo não tinha esperança. Imagina só o que é você não acreditar que existe vida depois da morte, que existe céu, que existe vida eterna. Eles não tinham ouvido falar disso. Ninguém prometeu isso para eles, ninguém disse para eles, olha, vem aqui meu filhinho, vou te dar aqui 2 tábuas da lei, se você cumprir tudo que está escrito aqui, eu vou vir te resgatar e te levar para o céu. Eles não tinham essa esperança. Tudo que eles tinham era essa vida. Tudo que eles tinham era esse momento. Eram essas décadas de vida. Então, imagina você, não tendo esperança de vida eterna, nascer pobre, estar doente, nascer com qualquer privação que o mundo pode ter. A gente tem muitas privações, não é? Quanto um é bonito, é rico, não é? Tem uma família grande, uma família unida. Muitas vezes a outra pessoa vive numa miséria, vive numa dificuldade. Não é isso? Numa opressão. Sem contar as lutas espirituais. Imagina tudo isso e ainda sem esperança. Imagina a vida amarga, a vida angustiante que esse povo tinha. O Senhor Jesus vem oferecendo vida eterna, oferecendo perdão, falando, o Pai é bom, eu vou dar para vocês um jugo suave, que vocês conseguem carregar. E a palavra do Senhor Jesus, Deus tão bom, tão maravilhoso, as pessoas não queriam, não acreditavam, não aceitavam. Mas aquele que é humilde, aquele que é simples, ele consegue ver, ele olha para Jesus, ele vê Jesus. Mas aquele que é cheio de si não vê. Não é? Acredita na própria força, nos próprios recursos, na própria capacidade, na própria inteligência. Glória a Jesus. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em João, capítulo 6, o Senhor Jesus faz um discurso depois que os judeus não fizeram caso da multiplicação dos pães. Falaram assim para o Senhor Jesus, olha, nós queremos ver um sinal do Senhor, porque os nossos pais comeram o pão do céu. Esse pão aí que você multiplicou, realmente incrível. Mas os nossos pais comeram um pão do céu. Não era esse pão aqui. Então nós queremos ver um sinal da sua parte. Aí o Senhor Jesus falou, não. O pai de vocês não comeu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida aos homens. Eles estão enganados. Eles acreditaram numa mentira. E ficou nesse debate. O Senhor Jesus reforçou e aí falou, não, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem não tiver comunhão comigo e não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando da ceia, né? Antes dela acontecer. Ele estava falando da ceia. E aí, eles começaram a se escandalizar. E tinha uma multidão que andava com Jesus. E quando o Senhor Jesus começa a falar essas verdades, eles começam a se envergonhar de Jesus. Começam a virar as costas e ir embora. E quando fica só os discípulos, eles começam a conversar com o Senhor Jesus, né? Verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos... Perdão, irmãos. João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto os escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam. Quem o haveria de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, por meu Pai não lhe for concedido. De novo, irmãos, como que é concedido pelo Pai? Ninguém pode vir até Jesus se não ouvir a palavra do Pai e crer.
é só pela palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando, a palavra dele está sendo dita. Nós estamos lendo aqui. Então eu falo assim, não é bem assim. Acabou, irmãos. Acabou. A pessoa ouve a voz de Jesus e ela não aceita a voz de Jesus. Ela não concorda com o ensinamento de Jesus. Como o Senhor Jesus diz assim, a palavra que eu digo não é minha, mas do Pai que me enviou, automaticamente ela rejeita a palavra do Pai. E automaticamente não é concedido. Não é? Glória a Jesus. Ela não tem acesso à verdade. Verso 66. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Então veja, a resposta de Pedro já é um entendimento em que não é uma religião, não é um lugar, não é no monte dos samaritanos ou em Jerusalém que se adora a Deus. Né? Mas é em espírito e em verdade. Então, para quem iremos nós? Para qual Senhor? Se só o Senhor pregou vida eterna, só o Senhor mostrou palavras de vida eterna. Porque antes do Senhor, nunca ninguém falou de vida eterna. Então, não tem nada melhor do que a sua palavra. Não tem nada melhor do que as suas promessas. Então, seja lá o que for, eu vou ficar com o Senhor. Pedro respondeu. É isso que ele respondeu. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, naquele momento, ele disse isso, olha, eu não tenho para onde ir, porque não tem nada melhor do que a sua palavra. Não tem nada melhor do que as suas promessas. A palavra diz que Pedro era um homem indouto, um homem que não tinha estudo. Era um homem conhecido como um ignorante, um chucro. Ficaram maravilhados quando ele foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar para uma multidão. E milhares das pessoas creram na pregação dele. Ele falou diante dos magistrados, diante das autoridades de Israel, do nome de Jesus. E eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque ele era indouto. Ele falava em línguas de outras nações. Né? E por certo, ele era um homem simples de linguagem. Né? Então, Deus usou um homem simples porque ele era simples. E porque ele era simples e porque ele era humilde, foi que ele creu. Foi porque ele entendeu que ele era um miserável. Foi porque ele entendeu que ele estava imundo. Foi porque ele entendeu que ele estava condenado e que a vida dele ia acabar. Que a vida dele não tinha esperança. E quando ele entendeu a voz de Jesus, ele falou, eu quero isso para mim. Eu preciso, então me ensina. E o Senhor Jesus foi ensinando, ensinando, ensinando. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Mateus 22. Achei que era um show de rock. Coisa que eu percebi. Não, sem brincadeira, não estou fazendo ironia, não. Eu pensei que fosse mesmo. Será que parou um carro aqui, tá tocando heavy metal aqui? Descia mesmo. Mas tem uma música tocando. Olha lá. Mateus 22, 28. Mateus capítulo 22, verso 28. Será que? 21, 28, irmãos. Mateus 21, 28. Diz assim, mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Tá vendo, irmãos? Que interessante. Então,
É interessante também porque o povo de Israel, quando recebeu a lei lá no deserto, eles responderam a uma só voz, está escrito. Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Né? E eles não conseguiram fazer. Era impossível para eles fazer. Não tiveram a capacidade de fazer. E aqui, ele usa essa figura, né? Porque aqueles que estavam nem aí para a lei, aqueles que não estavam nem aí, eram prostitutas, meretrizes, pecadores, publicanos, não é? Mas eles viram Jesus e creram em Jesus. E aqueles que estavam cheios da lei se gloriavam no cumprimento da lei. Acreditavam que eram capazes por si só de fazer as coisas. Não é? Então, o que são dois filhos? O que é isso? Está falando que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão. Tem um jeito. Não é? O que ele disse aqui? Vamos ler de novo no começo. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então não é de qualquer jeito. Ele falou: não vou, mas acabou indo. Não é? O outro falou: eu vou, mas não foi. Então, existe uma vinha. Depois ele vai usar, aí ele começa uma outra parábola, a gente não vai ler. Não é? Teve alguém também que teve um trabalho, que tinha uma vinha. Ele está falando dos anjos, né? A próxima parábola ele vai falar dos anjos. E receberam também um trabalho. Receberam um ministério, mas aí se apoderaram e fizeram a desgraça que derrubou toda a humanidade. Né? Mas não é o foco da nossa pregação hoje. Dá vontade de ler, mas a gente vai se segurar aqui, para não ler hoje. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler capítulo 22 agora, verso 1. Nós lemos esses dias, irmãos. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então é interessante, né? Porque ele chama de amigo, né? Quando o Judas trai o Senhor Jesus, ele fala: amigo, que vieste? Né? Um beijo, tu me trai? E o Senhor Jesus fala, né? Que todos estavam limpos menos um, né? E vós não estáis limpos. Então ele está dizendo, né, irmãos? Que dentro da igreja, e, irmãos, não é profecia para ninguém aqui, irmãos. É entendimento. Prestem atenção. Às vezes acontece isso, porque junto de Jesus andava um, e esse um ouvia e não era limpo pela palavra. Então, ele estava lá no dia das bodas, mas não estava com vestes nupciais, não estava limpo. As vestes dele eram sujas, não eram as vestes de Cristo. Não é? Lembra do remendo? Ele estava remendado, talvez. Não estava com vestes trocadas. Não é? Então ele acabou sendo lançado fora nas trevas exteriores, no lago de fogo. Não é? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o chamado é para muitos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse isso aqui.
foi lançado um convite. E muitos rejeitam o convite. Mas alguns aceitam, recebem com alegria. Não é? Então, ser chamado e ser escolhido não é que o pai faz acepção de pessoas, como alguns interpretam. Então eu já usei essa figura, eu vou usar de novo. É igual a dona de casa que compra lá o pacote de feijão. Ela vai fazer o quê? É olhar o feijão e vai escolher aqueles que estão bons. O que está com bicho, o pedaço de pedra, a sujeira que está no meio, o que está estragado, ele tira. E lança fora. Vai para o lixo, vai para qualquer lugar, não presta. Não é? Assim como um lavrador. Quando ele sai para plantar, ele sai para que toda a semente dele vingue. Não é? Mas o dia que ele vai fazer a colheita, nem tudo presta. A vontade dele era que tudo, né, vingasse, crescesse. Mas muitos, a palavra é assim. Aí entra a figura da terra, né, do lavrador. E nós entendemos assim. Então, é lançada a semente, é lançada a palavra. Nós ouvimos a palavra. Alguns aceitam, alguns querem. É uma terra boa, o coração dele é bom. O coração dele é uma terra boa, melhor dizendo, né? Porque o coração do homem é enganoso. Os irmãos estão entendendo. É uma terra boa. É um coração apto para receber. É um coração que admite. É um coração que se arrepende. É um coração que reconhece. É um coração que precisa de Deus. É humilde. A palavra entra. A hora que a palavra entrou, o pai vai lá e opa, entrou. Entrou a palavra nesse aqui. Vai lá, Espírito Santo, entra nele, cuida dele, ajuda ele. Né? Mas nós podemos também nos desviar. Né? Um certo momento dessa jornada, você pode se deslumbrar com esse mundo. A palavra diz, né? E o diabo, nosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele foi lançado no mundo, ele sabe que tem pouco tempo, e ele tem ciladas astutas. Né? Então engana muita gente. O diabo engana muita gente. Então, que nós não venhamos ser enganados, né? E para não ser enganado, irmãos, é só ficar no Novo Testamento. De Mateus, Apocalipse. Palavra de Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus mandou, é só isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho mandado. O que o Senhor Jesus mandou? Está onde? Está no Novo Testamento. Acabou. Você não vai ser enganado. Né? Você pode até vacilar uma coisinha ou outra, você pode interpretar errado uma coisinha ou outra, mas a comunhão da igreja, andando junto, um irmão vai corrigindo o outro, vai acertando, nós vamos ajudando o outro. Caminho da perfeição. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O Senhor Jesus já nos escolheu. O Espírito Santo está na nossa vida. E vai nos sustentar até o fim. Em nome de Jesus.